Minutos, a Executiva Nacional do PSDB anulou a eleição de Marco Vignoli para o Diretório de São Paulo. É com ele que nós vamos conversar agora. Queria saber se houve alguma ilegalidade na eleição do senhor, como argumenta o Diretório Nacional. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom, a eleição não é só minha, é de toda uma executiva do partido aqui no estado de São Paulo. Nós iniciamos um processo em fevereiro do ano passado. Essa seria o quinto adiamento da eleição do PSDB aqui em São Paulo. Então, obviamente, a preocupação que nós temos é com a própria democracia interna do PSDB, um atributo estabelecido lá atrás por Mário Covas e que sempre foi aquilo que nos impulsionou a militar e construir o partido aqui em São Paulo. Essa é a razão de ser do PSDB aqui de São Paulo e, por isso, nós acompanhamos com indignação aquilo que foi passado nos últimos dias na imprensa. Eu não recebi ainda nada oficial nesse sentido, mas fico muito indignado com essa possibilidade. Eu entendo que um partido como o PSDB, que sempre se diferenciou de outras legendas por ser um partido vivo, um partido com um processo de democracia interno ativo e estabelecido, tem que prezar por isso de maneira muito intensa. E a imensa maioria do partido de São Paulo pensa da mesma forma, tanto é que fez a sua eleição aí com 97 de 105 membros votantes, portanto, mais de 92% daqueles aptos a votar, elegendo uma executiva para o partido. E dentro desse conceito, o que nós prezamos é que a democracia possa prevalecer dentro do partido. Uma questão, ao meu ver, puramente de ordem política e que deve ser respeitada com a vontade da maioria do partido em São Paulo. Agora, Vignoli, a gente está em fase de questionamento, né? Pelo menos houve a acolhida dessas ações no contexto da Executiva Nacional, até que haja uma definição a respeito dessas ações, dessas representações, o senhor permanece no cargo ou não? Olha, eu não recebi nenhuma notificação oficial, mas eu me dispus a ajudar numa reconstrução do partido com o apelo dos deputados federais do partido, da bancada aqui do estado de São Paulo, dos prefeitos, para que pudesse, nesse momento, reconstruir o partido aqui em São Paulo. Não é algo pessoal, nós estamos falando aí da vontade da maioria do partido em São Paulo e dentro disso, um conceito de construção. Eu estou aqui para ajudar a construir junto com o partido aqui no estado de São Paulo. Entendo que, se houver qualquer tipo de questionamento sobre o processo que a direção do partido fez, né, nós que estamos disputando uma eleição feita por eles, nós queremos que seja remarcado o mais breve possível e que a gente possa restabelecer essa democracia interna aqui no estado de São Paulo. Ninguém compreendeu um adiamento, um pedido aí de adiamento pela quinta vez de uma eleição do partido aqui em São Paulo. Então, isso acaba por desgastando a democracia interna aqui do partido em São Paulo e, consequentemente, também toda a estratégia para as eleições de 2024. Vignoli, muita gente votou. Antes eu quero chamar a Amanda para participar da nossa entrevista também. Daqui a pouquinho eu faço outra pergunta. Amanda? Obrigada, Colombo. Bom dia, Vignoli. Prazer falar com o senhor. Vignoli, eu queria talvez uma avaliação sua mais ampla sobre a situação hoje do PSDB, né? Essa ameaça de debandada de parte já aconteceu, tanto de vereadores como de prefeitos. E hoje, essa divisão interna que existe entre apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, e parece que um grupo de deputados fará uma moção nesse sentido ainda essa semana, uma parte quer apoiar a Tabata Amaral, outra gostaria de uma candidatura própria. Como é que você se coloca, como é que você vê essa atual situação do partido, que é muito fragilizada, né? Lembrar que, sei lá, 2 anos você tinha, antes da morte do Bruno Covas, você tinha um prefeito da cidade, depois você tinha um governador com João Dória, teve mais de 2 décadas aí de predominância tucana, e de repente a gente vê esse império ruir. Bom, o PSDB sempre teve visões distintas de lideranças, e isso é salutar dentro de um partido onde o pensamento é livre, e evidentemente que a gente tem esses embates internos, e daí, ao fim desses processos, sempre caminhando de maneira conjunta naquilo que fica definido. Portanto, nós temos, sim, hoje, na questão da capital de São Paulo,
visões distintas pelos diferentes grupos do partido, mas algo que, na minha visão, tem que ser afunilado nesse momento e com uma definição rápida sobre a nossa estratégia aqui na capital, seja de apoiar um dos candidatos ou de lançar a candidatura própria. Nós estamos no meio da janela partidária, né? Essa é a grande preocupação. O partido tem uma estratégia para as eleições de 24 e dentro do conceito de uma construção do protagonismo, quero lembrar aqui, o PSDB ganhou as 2 últimas eleições na capital, portanto tem um peso importante no eleitorado de São Paulo. Da mesma forma no interior, nós elegemos praticamente 180 prefeitos, muitas candidaturas postas nesse momento, e quando nós construímos esse modelo de eleição no PSDB, com a imensa maioria, foi pensando em poder voltar a ser um grande protagonista em São Paulo, agora aguardando as definições para ver como é que vai ficar. Beraldo? Bom dia, Vignoli. Eu tenho a percepção, quando ouço a sua preocupação em relação à democracia, né, a prevalecer a vontade de cada diretório, mas, no fundo, se a gente olhar para uma história recente do PSDB, a democracia do PSDB terminou quando houve aquele processo de prévias em que João Dória venceu as prévias e simplesmente foi impedido de concorrer, ou seja, ficou claro que a vontade da maioria era irrelevante. É muito difícil levar adiante um projeto partidário com esse nível de instabilidade, tanto é que chegamos nessa situação agora em São Paulo. Olhando para o futuro do partido, qual caminho existe para resolver essa briga interna que enfraquece tanto um partido que já teve tanta relevância no Brasil? Bom, nós seguimos na luta e acreditando de que o restabelecimento dessa democracia interna no partido é o que vai resolver essa questão. Isso, como eu disse aqui, veio desde lá de trás. Mário Covas estabeleceu esse processo. Nós sempre tivemos aqui em São Paulo um modelo com participação da militância, com participação dos mandatários, dos quadros históricos. Isso sempre funcionou, sempre deu certo, e foi o que nos trouxe a ser um partido tão importante aqui no conceito democrático do Estado de São Paulo e no Brasil. Portanto, a resposta é simples, é o restabelecimento dessa democracia partidária que não pode ser perdida e é o que nos diferencia de outras legendas. Arranhada só agora, né, Vignoli? Justiça seja feita. Ela foi arranhada quando o então governador Alckmin bancou a candidatura do João Dória. A gente estava falando nele agora, né? Prejudicado por um lado, ajudado por outro, quando o partido não o queria como candidato. E ele foi candidato, ganhou a eleição, o governador estava certo na época, né? Lá em 2008, quando o partido queria apoiar o Kassab e o partido apoiou, no final das contas, lançou a candidatura do Geraldo Alckmin, né? Deu no que deu, ele não foi nem para o segundo turno. Então, não é um arranhão de agora, né? É alguma coisa que vem de algum tempo. Eu queria entender de você por que a coisa desandou de um tempo para cá. Porque nesses outros episódios, a coisa foi, mas voltou. É falta de voto? É isso que está acontecendo? Olha, eu entendo que o PSDB tem um papel ainda fundamental na sociedade. A social-democracia representa muito ainda para o Brasil e essa reconstrução ela só se dá no conceito democrático, de maneira democrática, com a participação de todos. Quando a gente observa, por exemplo, esses episódios citados por você, erros e acertos acontecem nas estratégias do partido, mas quando eles são feitos de maneira democrática, você não tem esse tipo de cisão, você tem decisões tomadas de maneira coletiva e dentro disso o partido pode ganhar ou perder eleições, mas ele vai se manter firme, vai se manter representando. Tanto é que depois desses episódios nós elegemos governador de São Paulo, prefeito de capital e assim por diante. O que não pode ter é um racha nesse modelo democrático. As pessoas que militam no partido acreditam na democracia interna, acreditam que elas participam de um processo de construção coletiva. E essa é a razão de ser, é por isso que o PSDB foi sempre tão forte. Eu acho que nós temos a condição de ser um protagonista nas eleições de 2024, nas eleições de 2026, com projeto nacional, com projeto aqui no estado de São Paulo também, mas evidentemente que esses adiamentos, essas questões
que nos deixam indignados, ferem tudo isso e acabam por gerar traumas em todo o nosso conceito de partido construído há tanto tempo, por tanta gente importante. Eu citei o Covas, o Montoro e tanto, cada um dos militantes que participaram e construíram o PSDB aqui até hoje. Vignoli, muito obrigado pela entrevista para a gente, boa semana para você e vamos nos falando. Muito obrigado, um abraço a vocês.